Obrigada, doutora Cristina, pela presença. Obrigada também às meninas, aos nossos anjos de guarda. Doutora, nós vamos continuar o plexo genésico, né, e o sexo em grupo. Então, a gente pode iniciar pela Cláudia. Vamos lá, Cláudia? Podemos sim. Minha pergunta é eu entendo, eu queria saber assim, doutora, tipo, uma compulsividade, não sei, o que seria assim, o que está assim, essas pessoas fazerem esse sexo em grupo, porque assim, na minha mente é uma coisa tão assim, íntima, né, tão particular, e eles decidem Olha, a assim. primeira coisa que a gente pode observar aí, normais não estão, a maioria estão drogados, não é verdade? Então, as drogas provocam alucinações. E essas alucinações são bastante complicadas. Onde tem droga, tem hipnose no meio, né? Então, ali existe um processo hipnótico coletivo, onde essas pessoas podem se matarem, né? Num ato como esse, porque não estão sozinhas. Estão com espíritos altamente perigosos que podem levar elas à morte. Então, quando o vazio bate na mente, a criatividade das trevas cai na consciência, né? Então, essas criatividades aí, elas só levam a doenças gravíssimas, tanto também doenças na parte neurológica, doenças obsessivas. Então, você tem uma humanidade que ela quer testar de tudo, mas só não testa o que é bom, né? Se testasse o que é bom, o mundo seria outro, né? Mas o que acontece? Vem geração e entra a geração. As gerações vê o erro do outro, em vez de evitar, está fazendo a mesma coisa. Então são gerações corrompidas, são gerações que não conseguem evoluir de jeito nenhum. Por isso que na transição planetária, as gerações elas só vão durar até 20 anos. Elas não vão virar para 40 anos. Significa que aquela geração que deu errada, eles não vão reproduzir. A justiça divina não vai liberar espíritos. Então, significa que vão se desviar para qualquer coisa, mas para reproduzir, para trazer espírito, não adianta. Você está fazendo uma cópia do ele. E aí o planeta trava, ele não consegue evoluir como já está acontecendo, né? O processo de evolução da Terra, ele está sob ameaça, né? E essa ameaça está na promiscuidade geral de homens, né? Principalmente os homens, né? Então, quando você desvia a sua sexualidade, você também desvia o progresso do planeta, né? Nossa. Mas então, doutor, assim, pelo que eu entendi, quer dizer, esses espíritos vão reencarnar, mas não vão viver muito tempo, é isso? Porque eles vão acabar se desviando, é isso que eu entendi mesmo? Quer dizer, o que está acontecendo, né? Eles não estão pegando há 30 anos. A média de idade é de 20 anos abaixo. Estão chegando nisso. Então, se a gente hoje for fazer uma estatística, está morrendo mais jovem do que idosos. Entendeu? Então, isso significa que essa proporção de jovens que morreram não reproduziram. E o que os velhos que já reproduziram, como é que fica agora? Essa continuidade. Então, o que a gente vai ver é uma terra com espíritos mais experientes, mas uma terra de espíritos envelhecidos, né? Sem a presença do jovem para dar continuidade ao progresso do planeta. É isso que está ocorrendo aqui no Japão, né? O nascimento está sendo bem menos, né, do que, né, aqui no Japão tá ao contrário mesmo. Isso já é preocupante para os governantes, porque uma pessoa com 70 anos não vai produzir como uma pessoa de 20, né? E vem a questão, né? O de 20 está trabalhando para pagar a aposentadoria do que tem 70, não é isso? Se o de 20 morreu, quem é que vai pagar? Me diga. Se o de 20 não quer trabalhar. Então, nós temos um problema econômico mundial que ainda não perceberam isso.
que isso é muito grave, né? Então, a partir do momento que criaram um monte de ideologia disso, ideologia daquilo, pode ter certeza que lá na frente o prejuízo econômico é muito grande. Se você não reproduz e não nasce, me diga uma coisa, como é que fica o ciclo econômico? Que aquela criança está crescendo. E no ciclo econômico, o sapatinho está ali, está naquela idade, daqui a pouco está roupa de adolescente, daqui a pouco está estudando. Então, e agora? Me diga, esse ciclo não vai existir, porque não houve reprodução. Então, significa que na base de produção, que é justamente as roupas infantis, brinquedo infantil, essa base aí não existindo, as outras desmoronam. Elas também não vão existir. Porque não houve nascimento, então, indústria de leite, indústria disso, indústria daquilo, todos eles vão falir no futuro. Doutor, então a gente vai... Miyoko, pode fazer sua pergunta? Praticamente já quase respondi. Doutora Cristina, mas o que é que faltou, né, nessa, como diz, nessa encarnação? Houve falha, em que ponto que houve falha para que o ser humano continuasse desse jeito? Houve falha na libertinagem e nas ideologias. Então, veja, ninguém, hoje em dia, prega o equilíbrio de uma família. Prega o quê, pessoal? Pega a libertinagem de uma família, né? A mulher diz, eu traio, tu pode me trair também. Que conversa é essa? O marido diz, eu traio, tu também pode me trair também. Então, o filho já está vendo aquilo ali, pronto, vai dizer, 2 perturbados com mais 1 é 3. Então, 3 perturbados dentro de uma casa, falando uma loucura dessa. Então, o que é que você espera de uma sociedade dessa? Uma libertinagem sem controle, onde a mãe não respeita o filho não respeita a mãe, está entendendo? A mãe já está com outro, o pai saiu, o filho está vendo. Então, olha, isso tudo foi libertinagem social. E na libertinagem social, o que a gente vai encontrar aí são pessoas falando que são liberais. Olha, liberais, eu acho que liberou a perturbação. Só se for. Então, você não gosta de você porque é uma pessoa conservadora, mas cheia de saúde. Saúde física, saúde mental, dorme bem. Então, eu prefiro ser uma conservadora bem do que ser uma perturbada liberal. Adianta isso? Aí daqui a pouco está no diazepam, está lá no chazinho de camomila. Adianta isso? Então, o mundo está chamando as pessoas para o progresso. Vem quem quer. Quem não quiser, a gente vai ter que continuar a marcha do progresso. Então, doutora Cristina, como diz, a Internacional da Mulher, a mulher se libertou, né? Então, isso foi um erro? Devia ter continuado como aquela família, o pai e a mãe, né? O pai faz trabalhar e a esposa fica em casa cuidando dos filhos. Olha, o que houve nisso, na verdade, eu acredito que a parte masculina ela tem um peso muito grande nisso, porque existem homens para fazer menino, mas para assumir, não. Então, fez um ali, outro aqui na esquina e foi-se embora. Então, qual o exemplo masculino que aquele menino tem dentro de casa? Então, não tem. Então, a figura masculina, ela tem uma representação na vida de qualquer espírito. E, de repente, esses homens liberais fizeram isso, não foram punidos. Esses meninos cresceram sem referência nenhuma, revoltado com a vida, revoltado com a mãe. A mãe arrumou um padrasto pior do que o pai. Então, ora, existe um momento que a gente tem que parar para pensar e falar assim, deu errado, é melhor ficar quieto. Verdade. Cíntia, vamos lá? Então, doutora Cristina, com todo esse cenário assim que a gente está vendo, como é que ficam os espíritos que precisam encarnar para dar continuidade na evolução deles? Porque se não vai ter mais pessoas para reproduzir, não vai ter mais famílias para acolher, e as que está todo mundo perdido, como é que fica a evolução dos espíritos?
Eu perguntaria como é que fica a evolução da Terra, porque mundos tem muitos, Hum, não é isso? Quem perde é a Terra. Porque se aquele espírito vinha para cá, ele é bom e não vem mais, ele vai para um mundo semelhante à Terra e o progresso desse mundo acelera. Então, quando você atinge a lei de reprodução, quem perde não é os espíritos que estão aqui, não, pessoal. Quem perde é o planeta. Está entendendo por quê? Uma população inteira envelhecer, aquele espírito ali veio descobrir a cura do câncer, não der espaço para ele aqui. Ele vai para outro mundo, semelhante à Terra, e descobre outros tipos de doença, sua cura. Então, quem é que perde com isso? Quem perde é os moradores. Mas o mundo espiritual nunca vai perder nada. ok, obrigada. O que eu fico, assim, assustada, doutora, é até uma pergunta minha. As pessoas, assim, eles estão dando mais valor ao prazer do que a Deus, né? Parece que para eles Deus não existe mais. É só o prazer e Olha, aquilo mas isso acabou. é tipo de uma sociedade comunista, socialista, que quer dar o prazer material, mas não quer dar a fé humana. Mas me diga uma coisa: quem mais se mata são os socialistas e comunistas. Quem mais se mata são eles pelos vazios interiores que existem dentro dele. Uma pessoa que está dentro de uma religião, ela está praticando bem, ela não está praticando mal. Agora, me diga uma coisa, é interessante, todo mundo que está depressivo não quer ir para a igreja, quer ir para o shopping. Que shopping vai resolver isso? Pior Eu que é estou verdade. triste, quero ir para o shopping. Antes era, eu estou triste, quero ir para a igreja. Então, vai e volta e a tristeza volta, mas eu garanto que se ele for para a igreja ou entrar dentro de um hospital espiritual, ele vai sair mais leve. Então, o consumismo que estão colocando na cabeça das pessoas, que todo mundo deve ser rico, que todo mundo tem que ter um poder material, e o poder espiritual fica onde? Uhum. Então, o mundo material, ele é transitório para o espírito. Tudo que você está vendo aqui vão deixar, mas a maior herança que aguarda os espíritos é no mundo espiritual. Então, você pode oferecer tudo às pessoas, mas você não oferecendo Deus, você não fez nada. Não fez nada. Porque as pessoas vão trabalhar para consumir, vão trabalhar para consumir. Isso é um vazio tão grande dentro delas. Não faz sentido. Num dia que tiver uma decepção, se matam, porque não foram preparadas para a espiritualidade, foram preparadas para o mundo social deles. Uhum. Concordo plenamente com a senhora. Obrigada, doutora. Agora a gente volta para a Cláudia. Esse voltar, doutora, que a senhora fala assim, por exemplo, esses que estão perturbados, né, com essa parte de promiscuidade, assim, eles voltam, bom, por exemplo, que não seja para a Terra, que seja para outro planeta. Mas mesmo assim eles têm essa oportunidade de evoluir, de melhorar, né? Cláudia, o que tu está vendo agora é as últimas reencarnações de mundo de expiação e prova. Essas são. Tem alguns espíritos sendo interditados já com 7 anos de idade. Já estão com maldade com 7 anos, a justiça divina já está recolhendo. Não deixa nele chegar a 15. Então, o que acontece? As orientações superiores é para deter o mal, custe o que custar. Então, mas aquela criança tem 7 anos, mas ela está ali com mais tendência de matar, tá entendendo? Então, acontece uma doença viral, leva a criança. Porque era um espírito que prometeu uma coisa, mas nem cresceu, já está fazendo outra. Uma criança de 8 anos de idade pega uma faca para matar a mãe. Me diga uma coisa: o que ele será no futuro se ele viver até os 40 anos? A justiça divina está intervindo ali com 8, olha. Se está aí com tendência de querer matar mãe e pai, a gente recolhe. Nossa. Louco, vamos lá?
Pode continuar, Cláudia. Não, então, eu perguntei assim, não exatamente no assunto do nosso estudo, né, sobre promiscuidade, mas assim, dessas crianças, né, que eu tenho acesso, assim, e não vou dizer que tem a intenção de matar, mas assim, elas têm muito esse processo que é um transtorno que a gente diz aqui, né, a gente nomeia como transtorno de opositor, né, que são as crianças que parece que elas têm prazer em judiar das outras, né, e aí veio essa preocupação, né, por isso que a pergunta, porque assim, elas têm o prazer de judiar da outra, seja menor, seja maior, e a gente, como terapeuta, a gente tem que conter isso na criança, né, e aí, tipo, na hora que você já chama atenção, explica e fala, tá tudo bem, ela pede desculpa, sim, mas, tipo, não dá 2 minutos, assim, ela já tá, pra mim, no meu ver, assim, é praticando mal, e a gente tenta entender que não é uma coisa consciente, porque às vezes é uma criança... Eu já vi, Hum, ele só chutou minha perna uma vez, porque a outra não deixa mais, não. Eu digo lá, eu fiz alguma coisa que você está chutando minha perna, olha, tu presta atenção, não chute não, viu? Não faça isso aqui, tá ouvindo? hum, Eu digo para a mãe, olha, impõe aqui, porque se ele vai impor, a senhora também tem que impor que a senhora é mãe. sim, A sim, senhora não pode estar apanhando uma criança de 8 anos. uhum, Então, quando entra caladinho. Oi, tia. Oi, eu não quero nem conversa. Que o opositor, se tudo é brecha, ele hum, ainda tem você. Né? Ele é a característica do transtorno dele, é pegar sua amizade para depois lhe maltratar. Eles hum, têm essa característica, né? E tendo essa característica, eu já começo uma nova terapia. A terapia do silêncio, pouca conversa. Cadê o braço para pouca ectoplasma? conversa. Hum, Tá, sim, tá certo. Levanta a maca, terminou, pode ir. Então, nesse transtorno, a gente sabe que primeiro ele quer que você ame ele, para depois ele maltratar você. Aí, como as mães são mães e amam, né? Tem mãe que ama mais do que disciplina, que eu acho errado. Ela tem que disciplinar mais e controlar o amor dela obsessivo. Não resolve isso. Isso não se resolve de jeito nenhum. Por quê? Eu já vi transtorno de opositor e comigo ele nunca fez nada. Ele nunca fez nada, sabe por quê? Porque eu disciplino, é diferente. E aquela mãe fica lá cheia de dedo, olha, doutora, não sei o que eu vou fazer, não sei o quê. Você é mãe, lhe deram uma responsabilidade para você falar assim, olha, não venha bater em mim não, que eu sou sua mãe. Nem faça isso, nem tente. O que é que elas fazem? Elas começam a se defender de tapinha aqui, tapinha ali, e daqui a pouco está cheio de hematoma. Então, olha, a característica deles é essa, é de agradar, se aproximar, tá entendendo? E daqui a pouco tomou conta da casa, né? hum. Então, não sei se a doutora lembra uma história que eu tinha comentado, acho que faz uns 2 ou 3 meses, do aluno que ele vomitava, né, e comia o próprio vômito, né. Ontem foi o último dia dele na escola, então, e aí eu fui me despedir dele, e ele me deu uma mordida aqui. Nossa, eu me assustei, porque agora que a doutora está falando isso, eu estou entendendo qual que é o processo, né? Então, ele conquistou a minha amizade, o meu carinho, né? E aí ontem, na hora que eu fui, ele não sabia que era uma despedida, porque ele ainda não tem esse discernimento, mas eu fui abraçar ele, porque era o último dia que eu fiquei com ele, né? E aí, na hora que ele me abraçou, ele encostou o rosto assim e mordeu o meu maxilar, assim. Eu fiquei muito assustada. Não, Mas cara, agora, vê só, você está trabalhando ali com vários tipos de transtorno, uhum, mas eles conhecem mais você do que você conhece eles. uhum, Quando eles entram na sala, eu já passo a olhar de lado assim, e falo, uhum, epa, essa daí ainda não. Tá entendendo por quê? Eu começo a dizer, o território é meu, não é seu não. uhum, Eles são muito territoriais, né? sim, Eles querem dominar o território. Então, existe caso de espectro autismo que tudo bem.
o território ele não é dele, ele tem curiosidade de pegar ali, aquilo, não tem nenhum problema, né? Aquilo ali é a questão do transtorno dele. Mas tem um que é territorial, viu? Então, ele vai mirar tudo aqui e vai dizer, não tem dono, não. Quem vai mandar sou eu. Aí não. Aí você não manda, entendeu? Você vai ter que obedecer. E quando eu vejo uns que querem um pouquinho de liberdade e são opositores, eu digo logo, olha, vamos se aquietar na maca, bora. Fique quieto. Tá ouvindo? Eles já ficam assustados. Porque são territoriais. Se você deixar, ele vai dar em você. Pode ter certeza disso. Vai lhe morder, como ele fez. Tá entendendo? Cada um dos transtornos que tem ali, ele tem um modo de conquistar. Então, ele tem uma característica de se aproximar. É muito diferenciado de um para o outro. Né? Então, veja, você deu toda a confiança a ele. Então, ele disse, um dia eu te pego. Né? Entendi. E aí, ó, se mordeu. Ele não interpretou isso como carinho, mas como uma oportunidade de machucar. Olha, Vivendo e aprendendo. Muito obrigada, doutora. Doutora Cristina, pode falar. posso falar? Então, doutora Cristina, e essas reações todas que estão acontecendo, esses espíritos que vêm, né, com esses desvios de comportamento, digamos assim, né, tanto na parte moral, íntima, quanto mesmo com relação à sociedade, o próximo, né, não precisa ser só na parte íntima, isso não faz parte, assim, de algum tipo de planejamento do outro lado? Para tentar Não, prejudicar? esses espíritos que você falou aí, dessa escala, nenhum estava em colônia. Eles estavam vivendo entre os encarnados. Um espírito de colônia, então, não é desse modo. Então, foi o que a justiça divina fez na última etapa de mundo de expiação e prova, né? Chamou todos os espíritos que estavam aqui convivendo com vocês e disseram, vocês vão reencarnar. Veja a bagunça que está. Mas vamos dizer agora que a partir de 2050, eles digam assim, olha, só vai reencarnar quem estiver em colônia. Aí tu vai ver outro mundo. Totalmente diferente. Mas só que as últimas etapas de mundo de expiação e prova, eles limpam logo a crosta terrestre. Tiram todos no processo reencarnatório. A existência é muito curta, vão desencarnando, não vão ficando mais aqui. Vão para outros mundos. Então, significa que o planeta, a intensidade energética vai melhorando para o positivo, porque eles não vão ficar mais aqui. Eles vão ter que ser retirados. Então, o que você está vendo aí, a gente pode dizer que desde o ano de 1900 até 2020, esses espíritos transitavam por aqui. Foram chamados para o processo reencarnatório. Então, veja a mentalidade de 1900 até hoje, né? Então, quando você vai para 2020 e os espíritos que estão com 25 anos, a mentalidade dele é de 1945. É violência, é tudo, entendeu? É libertinagem sexual, é tudo. Então, dá para a gente entender que quem estava lá no ano de 900 e estava aqui convivendo agora, reencarnou. Mas reencarnou na situação que estava porque quiseram. Oportunidade de estudar em colônia todo mundo tem. E nós aqui também, doutora, nós viemos de colônia ou foi no chute mesmo? Você vai, vai, vai. Vocês é uma mistura de colônia, expiação e prova. Ah, é? Cuidado para não prevalecer expiação e prova, né? Né? E, doutora, deixa eu perguntar, mas então, e nós estamos aqui assim, né? Como que a gente consegue não... Eu sei que 100% é impossível, mas não entrar tanto, sabe, nessa energia. Porque pesa, doutora. Não, Tem dia que a gente dá uma caída. as energias, se você baixar a vibração, é dor de cabeça, é enjoo,
é perturbação, é pesadelos, tá entendendo? Então, viva na prece, né? Viva no Evangelho. E tem muita coisa que não vale a pena você brigar, né? Sim. Verdade, doutora. Miyoko? Então, doutora Cristina, agora, não sei desde quando isso ocorreu no Brasil, que os pais não podem mais, na educação, bater os filhos. São denunciados, né? Olha, veja só, existe essa lei, mas ela não impede de você educar seu filho com autoridade de pai, certo? Mas o que é que acontece aqui no Brasil, né? Existem pais sérios e pais que não querem compromisso nenhum com a maternidade. Então, esses que não querem compromisso nenhum, o que é que eles dizem? Eu não vou fazer nada por causa da lei. Não, a lei não está mandando você não educar seu filho. Está dizendo que você não pode espancar uma criança, que eu sou contra isso. Mas você tem que mostrar para a criança que quem manda é você. Mas a lei não está dizendo que você não deve mandar, ela está dizendo que você não deve bater, é diferente. Então, olha, como é que uma criança afronta um adulto? Me diz só. Me diga só. Quando eu vejo alguns transtornos de autismo, né, que batem na mãe, olha, eu sou muito sincera na frente da mãe, eu só, olha, teu pai foi embora, se tua mãe morrer, cuidado, viu? Não dê nela, não. Porque quem é que vai cuidar de você? Me diga. O seu pai foi embora, a família não quer, a sua mãe espancada, isso está errado, isso não está correto, não. Então, ele está me entendendo. Ele está me entendendo. Não, não se bate mãe. E elas se deixam, muitas vezes, ser agredidas, tá entendendo? Em nome do amor que sente por eles, e eles se aproveitam disso. Mas cadê a autoridade dele? Eu vou ver uma criança com transtorno de autismo, e eu, como mãe, vou deixar ela fazer o que quer? Não pode. Ele tem que ser educado como outra criança comum. Não tem diferença nenhuma. Ele veio para ser educado. Ninguém pode espancar, eu não sou a favor disso. Mas espera aí, o primeiro empurrão que o menino desse em mim, eu diria logo, foi o último que você deu, não faça mais não. E olhe para mim agora, essa é a autoridade de mãe. Mas o que é que elas fazem? Elas se deixam ser agredidas por um amor que sente por eles vão crescendo, crescendo, e agora, estão com 18 anos, quem é que segura? É que eu acho que hoje em dia, doutora, as pessoas têm um pouco de falta de, talvez, preparo, educação assim, para enfrentar, né? Porque dá trabalho educar. Educar um Dá filho dá trabalho. trabalho. Dá trabalho é educar. E o Zap fica tudo lá no Zap o dia todinho. Sim. Aí vê, fofoca vem, fofoca vai, e os meninos fazendo o que quer. Uhum. É mais fácil ela viver de rede social do que viver se dedicando a seu filho. É verdade. Doutora, uma dúvida minha, assim, referente ao plexo, né? Eu até escrevi aqui para não esquecer. O plexo genésico de uma pessoa equilibrada e com moralidade, quer dizer, a gente entende que é um plexo equilibrado, né? Mas, quer dizer, ele está naquela rotação que a senhora fala que é a rotação correta dele. Mas nesse caso da prática desses atos, como fica a rotação desses plexos de todo mundo ali? Olha, provavelmente ali câncer de próstata de útero não escapam. Porque eles têm carga degenerativa de entidades que viveram na promiscuidade. E essas entidades estão ali num ciclo bastante perigoso. O genético absorve isso. A penetrabilidade vai acontecer ali no corpo. Quando acontece, essa célula degenerativa, um dia ela vai explodir. Como pode explodir também uma sífilis, um HIV positivo, né? O Brasil também está para se tornar
um dos países com mais HIV positivo. Olha a situação. Então, sabe por quê? Hoje em dia, né, ninguém tem medo de pegar mais AIDS. É impressionante. Porque quer pegar para um destruir o outro. E assim, pessoal, a promiscuidade se acaba, né? Porque o mal por si se destrói. Eu fico imaginando, doutor, também essas pessoas no caso, né? E se for pessoas assim que têm uma sensibilidade mediúnica muito forte, doutora, como que fica essa situação assim, essas pessoas que, no caso, se for aqueles médiums bem sensitivos, né? Aqueles não. Eu vejo muito caso em hospitais de pacientes médios perturbadíssimos, que são arrastados para regiões de sexualidades, que são abusadas do outro lado. Então, veja, olha, aí depois vem dizer que a gente está discriminando. Quem fala são eles mesmos. Ele mesmo fala, eu não tenho sossego quando eu vou dormir. E às vezes eu sonho que estou sendo abusada do outro lado. Veja, a qualidade de ambiente que está esse espírito. E não querem se melhorar vendo, porque são médios, né? Eles estão vendo. Eles estão assistindo aquelas cenas. Aquilo ali não é imaginação, é real. Uhum. Aí depois vem dizer que a gente discrimina, não. A gente só está tentando evitar que você caia naquela região. Porque se você cair na região daquela ali, pode ter certeza, no processo reencarnatório, você vai nascer com várias doenças. Nossa. E outra coisa também que eu queria comentar com a senhora, durante minhas conversas com meu marido, né, ele falou assim, na época que ele chegou aqui no Japão, que ele já presenciou chefe abusando de brasileira. Então, assim, eu falei assim, mas ela nunca denunciou? Ele falou assim para mim, eu não sei, porque eu não sei se ela tinha medo de ser mandada embora, mas deixava. E a gente vê assim, doutora, aqui no Japão, é assim, aqui nas fábricas, eles se mostram tão, assim, como fala, trabalhadores, os homens, né? Porque um japonês falou isso para mim. A gente demonstra isso, mas por trás disso a gente não é nada disso, eles falam. Ele mesmo falou para mim, o japonês que trabalhava comigo, só que ele saiu, né? A gente aqui, a gente mostra que a gente é trabalhador, é esforçado, mas Kobachian, a gente não é nada disso não, viu? Eu falei, quê? Aí eu lembrei dessa conversa de outro, que o meu marido falou, né? E eu posso explicar a personalidade masculina do japonês, né? É a demonstração de ser centrado, mas é um trem fora dos trilhos. É isso, é um trem fora dos trilhos. Vocês foram submissas na educação, eles pregaram essa submissão rígida, e lá fora, salve quem puder, né? E salve-se quem Foi puder. dessa forma que foi implantado isso. Então, eu admiro muito vocês pela moral que vocês têm, tá entendendo? As mulheres japonesas realmente estão de parabéns, mas os homens deixam muito a desejar. Veja, Porque, veja, se você é imigrante, você vai fazer isso com a imigrante, porque você sabe que a imigrante não pode denunciar, senão ela é expulsa do país. Então, quando você faz isso, você está agindo e sabendo por que está agindo. Então, se você faz isso com ela porque é um imigrante, o que é que você não faz fora de uma empresa? Então, eu acho que o vazio que existe nos homens japoneses é falta de religião. É o que falta neles, tá entendendo? É falta de Deus. É muito trabalho. Eu tenho de tudo, mas tenho a mente vazia. E essa mente vazia, o que chegar é bem recepcionado, mesmo que seja ruim. É a personalidade do japonês. E outra coisa que eu posso falar de experiência, doutora, é que quando eu trabalhava com uma japonesa, e tem um senhor, e eu, nossa, eu faço de tudo para não conversar com ele. O tratamento, super diferente. E uma vez nós duas chegamos a comentar, Kobachian, você percebeu que ele trata diferente você e a mim? Eu falei, se eu percebi, por quê? Você é japonesa e eu sou brasileira. Ele pensa que o quê? Eu tenho que respeitar a japonesa, que é você, só que eu sou brasileira, não vai me respeitar. Doutora, ele fazia gesto obsceno, falava em japonês besteira mesmo, que eu não estava entendendo nada, e a japonesa me explicava, e eu comecei a cortar, doutora.
E hoje em dia, eu não olho para a cara dele, mas ele faz questão até hoje de olhar para minha cara e falar bom dia. Eu só faço assim com a cabeça, ou eu finge que nem estou ouvindo, doutor. Deixa ele falando sozinho. Porque eu falo assim, nossa... Num ponto de vista educacional, os pais japoneses dão muita liberdade ao masculino e restringem muito o feminino. Né? Então, essa liberdade se transformou em libertinagem. Né? E não adianta, eu digo sempre que não existe país de primeiro mundo. Existe mundo de expiação e prova. Isso. Eu não sei quem inventou essas coisas, né? Então, não existe. Então, se fosse de primeiro mundo, era imoralidade, não era riqueza. Né? Uhum. Então, a gente está num ciclo de expiação e prova. E o que a gente percebe é isso. As crianças batem, a criança masculina bate na feminina, a mãe faz vista grossa, não está nem aí. Entendeu? Agora, quando é a menina que bate no menino, epa, não pode bater no seu irmão. Não, essas coisas é complicado, né? É muito complicado, porque vai chegar um momento de a gente observar que essa sociedade masculina aí, ela vai se perturbar ainda mais do que está perturbada, viu? Vai mesmo, doutora. Porque assim, as outras pessoas, eles me respeitam, sabe? Como quem é Kobatchan, né? Mas esse senhor, eu não sei o que ele tem na cabeça. Não sei, doutora. E ele tenta conversar comigo, mas eu viro a cara. Nossa, eu deixo ele falando sozinho, deixa mesmo, doutora. E ele, nossa, ele insiste ainda. Eu falo, gente do céu, que cara mais chato. Só porque eu sou brasileira, não sou japonesa? Nossa, e eu sou mulher, né? Também, né? Também, né? Porque eu já percebi realmente, o trato é diferente. Ele trata as japonesas diferente do que as brasileiras, no caso, eu, né? Porque o único contato que ele tem com brasileira sou eu, as outras meninas não, né? Mas eu já comentei com ela sobre ele. Ela falou, não vou nem chegar perto. Eu falei, não chega. Mas mesmo assim ele tenta, tenta. Uma vez ele deu um berro no meu ouvido, doutora, para que ele fez isso, doutora? Nossa, me subiu um sangue, doutora. Eu não era assim aquela hora. Eu estava conversando com outro japonesinho a respeito do serviço, eu olhei para ele, dei um berro nele, falei, não sei como saiu minha língua japonesa, mas foi. Ele nunca mais gritou comigo no meu ouvido. Mas ele tenta ainda. O nível de perturbação de um homem desse numa empresa, né? Então, Vamos doutor, lá. bom, é isso que eu queria falar, porque para ver como que é, né? A relação desses homens com a gente que é mulher e é estrangeira, né? Então, bom, eu já me perdi quem que é quem. Cláudia? Pode ser. Então, nesse assunto que você estava falando, Cíntia, eu também, como tenho muito tempo de Japão, tem sim esses problemas, né, tanto de abuso de autoridade, né, e porque a gente é estrangeiro, e talvez por não dominar o idioma, assim, mas também tem muitos espíritos bons, né, que também defendem a gente, que Tem. né, tentam amenizar ali a situação para não causar danos maiores, assim. Mas uma coisa, assim, que me preocupa também bastante, é que a doutora Cristina falou que, os meninos podem tudo, e as meninas não podem nada, tem que abaixar a cabeça e ainda pedir desculpas. Isso, aqui no Japão é assim, né? Então, isso é uma coisa que as minhas filhas sentiram muito. Então, por isso, quando elas chegaram no Brasil, assim, a sensação de liberdade, né, de poder se expressar, de poder ser elas mesmas, assim, foi muito bom, né, porque aqui a realidade é outra, né? Realmente. Eu acho que é o que elas tinham que aprender, né, de nascer aqui e entender como que é a sociedade japonesa. As mulheres aqui, doutor, tem que abaixar a cabeça. É high, né? Uhum. Foi comigo, não é ferrai, não. Disse, não dá mais para mim, não. Eu vou reencarnar bem longe daí. Mas hoje em dia, algumas mulheres mudaram bastante, doutora. Elas estão aprendendo a responder, a falar. Mas ainda existe, né? Muitas. Sim. Acho Existe. que 80% ainda 80% é submissa. é submissa.
também porque tem os pais, né, que ainda são vivos e exigem ainda isso delas, né? Uhum. Mas assim, com relação à parte do... Observa na questão dessas culturas, a lei de reprodução, acredito eu, no Japão, ela não conseguiu mudar isso por na realidade, nascer poucos e morrer muitos através de tragédias naturais, tá entendendo? Então, muitas vezes, determinadas culturas tá nesse processo. Então, quando a gente vai para o Brasil de 1920, então era a mesma coisa do Japão, né? Era a mesma coisa. Mas veja, o volume de nascidos naquela época aumentou bastante. E na medida que aumentou, todas aquelas culturas foram enterradas, né? A cultura do dote, que existia também aqui no Nordeste, né? Para casar tinha que ter o dote, né? A cultura do casamento planejado, que o pai planejava o casamento e a filha não sabia. Mas veja, se a gente se mantém numa linha de nascer poucos, essa cultura ela vira de décadas em décadas para o mesmo comportamento. Então, o que aconteceu no Japão? Mas no Brasil, isso não aconteceu. Mas a partir de 2020, então o que é que acontece? Reduzir os nascidos. Significa que algumas culturas aqui vai permanecer, isso é complicado. Porque quando permanece uma cultura que atrasa mulheres e homens, o planeta estaciona, viu? Ah, entendi, doutor. No meu caso, já foi diferente. Como eu trabalhei no hospital, não houve esse tipo de diferença, tratamento de diferença, entende? Como eu trabalhava diretamente com as famílias, né, com os médicos, as enfermeiras, então foi 4 anos e meio e eu nunca tive esse tipo de problema. Aí depois que eu voltei para a fábrica, também nunca tive esse tipo de problema. Graças Eu a acho Deus, que né? você tem que mostrar, entende? Como os japoneses falavam, você tem que mostrar que você não pode ficar dando risada, sabe? Participando das conversas deles. Mas você não participa, Aí, não. aí eu nunca tive esse tipo de tratamento. Não. Eu demonstro assim, porque eles sabem quem é Kobatchan, né? Mas ele, não sei, é o único que sabe que é quem é Kobatchan, mas mesmo assim, sabe? Não sei o que tem na cabeça. Igual a doutora Cristina falou, deve ser um perturbado na vida, né? Porque não é casado, então, sei lá. Quem é a próxima? Cíntia? Eu só queria falar uma coisa, viu, Cíntia? Ou estão usando ele para te infernizar, sabe? Com aquele miolo mole. É porque tem, né? Cutucam ele para infernizar você. Mas enfim. Ai, É, até me perdi aqui. Ai, não tem pergunta. não? Desculpa, não. Então tá. Doutora, uma dúvida que eu tenho a respeito dos doadores de sêmen, né? A gente sabe que a energia é única, mas no caso, né, eles estão fazendo um ato para ajudar as pessoas. Mas nesse caso, claro, ele teve a boa intenção, tudo, mas se ele teve a boa intenção, pode gerar algum problema no plexo dele? Olha, veja só, ele é um doador, né? O óvulo que vai ser fecundado e implantado no útero da mulher vai ter a genética dele, mas o espírito nenhum homem produz. O espírito tem ligação com aquela pessoa. O material produzido ali na fecundação se ele, por exemplo, ele tiver algum tipo de doença, isso vai aparecer lá no corpo físico, entendeu? Mas ele é o doador, então ele não é o pai dessa criança. Existe uma briga judicial muito grande com relação a isso, né? O doador fez mais de 1.000 doações. Ele tem mais de 1.000 filhos, ele tem mais de 1.000 filhos, entendeu? Então, ali são espíritos diferenciados que reencarnou naquela família. Ele apenas forneceu a roupagem, mas o que está no útero da mulher pertence a ela, que é o espírito. Entendi. Quer dizer, não vai prejudicar o plexo dele, né? No caso dele, claro que sim, vai prejudicar o plexo, porque
os doadores vendem. Eles não doam, né? Eles vendem. Não é doado, é vendido. Eu achava que Né? era doado, doutora. Não tem doação aí, não. Muitos laboratórios compram esse material para fecundação. Então, isso é vendido. No caso da venda desse material, claro que ele vai ter complicações, entendeu? Futuras, se ele está doando isso todo mês, então ele vai ter complicações. Entendi. Nossa, eu achava que era doado. Nossa, que ingenuidade a minha. Doutora Cristina, e quando aqueles casos das mulheres que vão em clínica de reprodução, né, e que elas têm dificuldade, e aí foram inseminadas, foi colocado o óvulo lá, inseminado, e depois descobriram que o esperma não era do marido, era de uma... Teve alguns casos que era o próprio médico que fazia o procedimento, né? Como é que fica isso para o caso do médico, né? Porque bagunçou completamente as famílias. Olha, e nesse ponto de vista, ele é médico, ele tem consciência, o fator genético está ali, então, esse filho tem direito, sim, a toda a herança que ele tem. Na minha visão jurídica e espiritual, sim, porque foi proposital, entendeu? Então foi proposital. O outro forneceu o sêmen dele, tudo, sendo pai, ele foi substituir. Então, a questão de herança aí já era dividida, eu teria que dividir, né? A questão do espírito que vai reencarnar não é filho dele, né? Mas a genética foi dele proposital. Então, o que teria que dividir ali seria até os bens que ele tem, futuramente teria que ser dividido. Como uma forma de punir, né? Para que os outros não fizessem mais. Sim. Posso perguntar uma coisa? Pode. Eu conheci um senhor, doutora Cristina, que ele falava que na Bíblia falava que o homem pode ter 7 mulheres, né? Agora, não sei que parte da Bíblia que está escrito isso, né? Aí esse senhor teve várias esposas. Cai nesse grupo também ou não? E ele teve 33 filhos. Olha, no Antigo Testamento, quando trata da poligamia, naquela época se tinha esse costume. Mas no Novo Testamento, Jesus, ele já faz essa correção lá no Novo Testamento, certo? Quando ele diz assim, o homem deixará o seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher e serão uma única carne. Definição, tu não vai ter 7 não, viu? Só vai ter uma. Então, o que acontece? Eu acredito que ele leu a Bíblia de cabeça para baixo, viu? Nesse dia, estava com miopia, pelo amor de Deus. Ou então ele só leu a parte que interessava a ele. A outra ele teve preguiça de procurar, né? Aí se tornou-se o Dom Juan do Japão, né? O galã do Japão. Entendeu? Aí teve 33 filhos. Veja, o problema que ele arrumou aí. É o mesmo problema que acontecia no Nordeste de 1920 a 1950. Então, tinha um que fazia 20 filhos numa mulher e ia embora. Daqui a pouco fazia 10 na outra. E irmão casaram com irmã. Olha o problema. E aí surgiu nessa região vários problemas de doença genética, de casamento de irmão que nem sabia que era irmã dele. Então, essa questão da poligamia, a justiça divina condena. Condena por causa do risco de má formação. Entendeu? Então, você imagina uma cidade como no Japão, cada homem tivesse 7 mulheres. Então, olha, eu vou dizer uma coisa: com 20 anos depois, irmão ia casar com irmã. Aí você ia ver vários problemas de má formação, desses nascimentos. Então, a poligamia ela é um alto risco para uma nação. Nossa. Cláudia, você tem dúvida? Não, na verdade a minha pergunta era sobre, assim, por exemplo, nós, espírito, a gente não escolhe onde vai reencarnar, né? Mas, por exemplo, assim, nós que somos aqui todas descendentes de japoneses, né?
Então, assim, eu sei que deve ter, né? Imagino que deva ter um porquê da gente ter essa descendência japonesa e ter nascido no Brasil, né? Talvez por uma chance de melhorar, de evoluir mais, ou de... Às vezes eu gostaria de entender melhor não é escolha, acho que não é bem uma escolha, né? Esse direcionamento de nascer no Brasil ou nascer no Japão, e que nem nós aqui que retornamos para o Japão, né? Eu gostaria de entender um pouco essa parte, assim. O espírito paga a conta onde errou, né, Cláudia? Ah, sim, Entendeu agora? entendi. Então é o Japão. Japão mesmo. Nós só tivemos que nascer lá, né? Mas nós só tivemos que... Mas tem que voltar para cá, né? Entendi. Muito Doutora, obrigada. eu tenho uma última dúvida assim, a respeito da infecção urinária, né? Assim, tanto a esposa como o marido têm moralidade, mas a esposa tem muita infecção urinária. Eu conheci essa pessoa, e ela falava assim, que tinha que tomar muita água, porque se ela tomava pouca água, dava infecção nela, né? Qual seria a explicação, né? Já que é um casal, né, entre eles mesmo, né? Por que ela tinha tanta bom, até hoje deve ter muita infecção, né, urinária. Eu acho que o camelo nunca vai ter infecção urinária, né? Porque ele toma muita água. Olha, a infecção urinária, na minha visão, ela não tem ligação com isso, não, de jeito nenhum. As infecções, assim, por sequência, eu já vi muitas idosas aqui que durante a noite prendia a urina, a fermentação acontecia, proliferação de bactéria, pode ser bacterial ou viral, e me perguntaram qual é o problema. O problema, a senhora, durante a noite, vai ao banheiro? Vou não, olha aí. Então, a fermentação aumenta, e aumentando a fermentação da urina, presa na bexiga, provavelmente vai ter bactérias e vírus. Então, como a gente resolveu isso? Olha, durante a noite você vai ter que ir ao banheiro. Resolveu o problema da infecção. Agora, quando há um processo de infecção de genésico, né, pela contaminação do esposo lá, aí a gente tem que avaliar vários fatores, né? O fator de higiene dele, o fator de higiene, tem que ver o fator de higiene. O outro fator seria também a promiscuidade fora do lar, seria outra consequência disso tudo. Então, existem várias razões, porque não é normal as mulheres no dia de hoje pegar tanta infecção urinária. Isso não é normal, né? Alguma coisa aí está errada. Então, vamos dizer, se você tem um marido alcoólatra, a possibilidade de você ter infecção é o ano todo. É o ano todo. Por quê? O que vai existir ali, né? A bebida com eletronegativo, que vai atingir o genético dele, o seu genético também. Então, existem várias consequências para isso. Faz sentido, só falou da bebida alcoólica. Verdade, doutor. Isso é verdade. Contaminação também, né? Uhum. Falta 2 minutos. Meninas, vocês têm mais alguma dúvida? Não? Eu tenho, doutora. Eu ainda tenho. Doutora, como justifica uma pessoa que já foi casada e tem filhos e mesmo assim não se firma no relacionamento? A pessoa estava com uma outra pessoa, engravidou dessa pessoa que não tinha nada a ver, só ficou por ficar, mas na verdade estava com outra pessoa, é um rolo, doutora. Mas assim, não se fixa em nenhum relacionamento. Mas assim, nas redes sociais se veste toda bonita, né? Mostrando o corpo, lindo, maravilhoso. Isso seria o quê, doutora? Sai com várias pessoas, mas, enfim. Isso aí é vazio da alma. É uma alma que tenta preencher, né? Com o status da beleza, não consegue. É uma pessoa que talvez busque alguém para compreendê-la, mas não tem. E termina enveredando por esse caminho, né? É triste, né? É.
Entendi, doutora. Minhas dúvidas acabaram mesmo, agora acabou. Deixa para a senhora, doutora. Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, que teus bálsamos suavizantes caia sobre todos nós. Que desperte nas nossas consciências o nosso amor e a nossa compreensão para com todos aqueles que se encontram à beira do caminho. Acolhendo, Maria, o teu amor, acolhendo, Maria, a tua paciência. Em teu nome damos por encerrado nosso estudo. Fiquem com Deus. Muita paz para todas.